Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo? Mas ainda assim as coisas não andam. Que existe esforço, tentativa, movimento. Mas falta resultado? Isso acontece com muita gente. E não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. Na maioria das vezes, é falta de alinhamento interno. Napoleão Hill dedicou anos estudando o comportamento de pessoas que realmente prosperaram. E ele percebeu um padrão muito claro. Tudo começa dentro. Antes de qualquer resultado externo aparecer. Existe um estado mental sendo cultivado todos os dias. E é exatamente isso que a maioria ignora. As pessoas querem mudar a vida, sem mudar o padrão de pensamento que sustenta a vida atual. E é por isso que nada muda. Mas existe uma prática simples, diária, que pode reorganizar completamente a sua realidade. E não tem a ver com esforço extremo. Tem a ver com direção. Capítulo 1. O ponto de partida é interno. Existe uma ilusão muito comum de que a vida responde apenas às suas ações. Mas Hill deixa claro. A vida responde ao estado mental por trás das ações. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa, mas obter resultados completamente diferentes. Por quê? Porque não é só o que você faz. É quem você é enquanto faz. Se existe dúvida dentro, a ação vem carregada de insegurança. Se existe medo, a decisão vem carregada de hesitação. Mas quando existe clareza, a ação se torna precisa. E tudo começa a fluir. Hill chamava isso de pensamento dominante. Aquilo que ocupa sua mente com frequência acaba moldando a sua realidade. Então a pergunta não é: o que você está fazendo? A pergunta é: o que você está alimentando dentro de você todos os dias? Capítulo 2. Fé não é esperar, é ativar. Muita gente interpreta a fé da forma errada. Como se fosse esperar. Como se fosse torcer. Como se fosse algo passivo. Mas Napoleão Hill era direto. A fé é um estado mental ativo. Ela não te faz parar. Ela te faz agir com convicção. Quando existe fé, você não trava diante da dúvida. Você continua. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas para cedo demais. Desiste cedo demais. Interrompe processos que estavam prestes a dar certo. Não porque não funcionariam, mas porque faltou sustentação interna. A fé, quando treinada diariamente, se torna exatamente isso. Sustentação emocional. Capítulo 3. O que te trava não é visível. Existe algo que quase ninguém percebe. Os maiores bloqueios não estão fora. Estão dentro. Pensamentos repetitivos. Medo de errar. Ansiedade pelo resultado. Isso não parece um inimigo? Mas é isso que te paralisa. Hill ensinava que a mente pode ser direcionada. Mas se você não direciona, ela te domina. E quando isso acontece, você começa a sabotar a própria vida. Sem perceber. Você adia decisões. Você duvida de si. Você começa e não termina. E isso vai se acumulando até virar um padrão. Mas esse padrão pode ser quebrado. E começa com uma decisão simples. Assumir controle sobre o que você pensa todos os dias. Capítulo 4. O poder do hábito mental diário. Aqui está o ponto central de tudo. Nada muda de forma instantânea. Mas tudo muda com repetição. Se você repete dúvida, fortalece dúvida. Se você repete medo, fortalece medo. Mas se você repete direção, clareza, confiança, isso começa a se tornar seu novo padrão.
Hill defendia que a mente responde à repetição. Por isso, o que você faz todos os dias é mais importante do que o que você faz de vez em quando. Pequenas ações consistentes reorganizam completamente sua vida. E é por isso que o hábito diário é o que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. Capítulo 5 Na espera que constrói. Existe um erro comum: achar que esperar é perder tempo. Mas existe uma diferença entre esperar parado e esperar construindo. Hill falava sobre persistência como fator decisivo. Porque o sucesso não acontece na velocidade que você quer. Ele acontece na velocidade que você sustenta. E quem não sustenta não chega. A maioria para no meio do caminho. Mas quem continua, mesmo sem ver resultado imediato, é quem rompe. A espera não é atraso. É preparação. Capítulo 6 Decisão interna. Chega um momento em que você percebe algo simples, mas poderoso. Nada vai mudar até você mudar o padrão interno que está repetindo todos os dias. Você não precisa de mais sorte. Você precisa de mais direção. Você não precisa de mais tentativa. Você precisa de mais consistência interna. Quando você muda isso, tudo começa a responder diferente. As decisões ficam mais claras. As oportunidades começam a aparecer. E aquilo que antes travava começa a fluir. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que o problema nunca foi falta de esforço. Foi falta de alinhamento interno. E isso muda a partir de hoje. Comenta aqui embaixo: eu decido fazer dar certo. Isso não é só um comentário. É um compromisso. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal Biblioteca Mental. Aqui a gente não fala de motivação vazia. A gente fala de transformação real.